Tudo que é importante está no Alô Notícias. Alô Notícias. Neste domingo, dia 8 de janeiro do ano da graça de 2023, vestibular no estado de São Paulo para os inscritos nos cursos da FATEC. E a FATEC Maria Eunice Amadeu de Almeida, aqui de Itatiba, realizando também o vestibular a partir da 1h da tarde. O nosso contato é com a coordenadora, professora Maria Fernanda Grosso Lisboa. Professora, satisfação em ouvi-la e gostaríamos de saber inicialmente quantos inscritos para o vestibular FATEC em Itatiba. Olá, obrigada, Luísio. Nós temos aqui para a FATEC de Itatiba, nós temos 162 inscritos, tá? Como a Luísio colocou, né? A prova é no dia 8 de janeiro, né? A partir das 13 horas. A prova tem duração de 5 horas e é muito importante que os candidatos cheguem, né? Com antecedência para que eles procurem, né, a sala, para que não percam o horário, né? Os portões vão ser abertos às 12 horas e 15 minutos, tá? E assim, para quem ainda não sabe onde fica a FATEC aqui em Itatiba, uma dica, né, é sempre dar uma passadinha no dia anterior para ver exatamente onde fica, né? A FATEC de Itatiba, ela fica aqui na rua Daniel Peçanha de Moraes, número 220, no Jardim Salesi. Então, dá uma olhadinha, né, no mapa, dá uma passadinha antes para não correr o risco, né, depois de ficar atrasado, de chegar atropelado para fazer a prova, né? Bom, para quem não conhece, né, entrada pela senador Lacerda Franco na Roberto Frederic Barg, o mesmo pode ser feito lá pela Alfredo Vieira Arantes, do Jardim Salesi. Agora, com relação, professora Maria Fernanda, aos documentos, ao material que os alunos inscritos deverão trazer. Bom, é bastante importante, né, que os candidatos tragam um documento original de identificação com foto, né? Então, o que seria esse documento original? Pode ser o RG, pode ser a CNH, tá? Pode ser carteira de trabalho, passaporte, mas desde que o documento tenha foto e esteja válido, né, em boas condições para o reconhecimento do candidato. Tá? Então é bastante importante. Além disso, o candidato deve trazer, né, caneta azul ou preta, lápis e borracha, né? Então, para poder aí realizar a prova, tá? Então isso é bastante importante também não esquecer, até porque o gabarito, né, da prova ele tem que ser preenchido com caneta azul ou preta, tá, pessoal? Então não pode esquecer. Professora, com relação aos cursos, né, que a FATEC promove e também aos números de inscritos que estarão participando desse vestibular, repetimos, neste domingo, 1h da tarde. Bom, a FATEC de Itatiba, ela oferece 3 cursos, né? O curso de gestão empresarial, desenvolvimento de software multiplataforma e gestão da produção industrial, né? Então, nós temos inscritos aí para os 3 cursos que vão fazer a prova nesse domingo, tá? Como eu disse, né? A gente tem 162 inscritos, né? Para esse vestibular, para essa edição, né? Então, é bastante importante aí que os candidatos, né? Agora, quase às vésperas da prova, né? Descansem um pouco, porque não adianta querer estudar na véspera da prova, né? Então, lembrando que na prova eles vão ter uma redação para fazer, tá? E além da redação, as questões de múltipla escolha, né? São 54 questões aí também para uma prova aí com duração de 5 horas, né? Então é importante que os candidatos venham preparados, tragam água, algum lanchinho, né? Para comer aí durante a prova também, para não ficarem aí com fome, né? E ficarem sem energia para a prova. Professora, no final, né, de outubro foram abertas as inscrições, né, para o vestibular. Mas antes disso, a professora Maria Fernanda estava se dedicando aos alunos com relação a dicas para a redação. Gostaria que a senhora fizesse um resumo, né, das praticamente 10 aulas que foram promovidas aqui mesmo na FATEC Itatiba. É isso daí, Luísa. Nós fizemos aqui uma oficina de redação, né? Foi oferecida no segundo semestre de 2022, tá? Nós abrimos aí 40 vagas e durante essas aulas, né, nós trabalhamos aí aspectos bem importantes para a redação, né? Então, a questão, né, da estrutura do texto, né, sempre pensar na introdução, nos argumentos, na conclusão do seu texto, o cuidado com a correção, né, a precisão linguística, né? Então, a língua portuguesa aí, né, é um dos critérios de correção para as redações, né? Isso em qualquer vestibular. A coesão, a coerência do texto, ou seja, né, você conseguir articular aí o seu texto para que ele tenha, né, uma conexão entre as partes, não fugir do tema. Então esse é um ponto bastante importante, né?
Por quê? Porque às vezes a pessoa acaba lendo os textos de apoio e escrevendo sobre outra coisa, acaba fugindo desse tema, né, parcialmente ou totalmente. Então, eu acho que é bastante importante isso, né, ter cuidado aí com a precisão gramatical, não fugir do tema, né, explorar bem os argumentos escolhidos, né, para a sua redação, que aí com certeza vai ser tranquilo. Bom, professora Maria Fernanda, agora com relação, né, ao teste que vocês fizeram das redações para esses alunos que participaram desse intensivão, digamos assim, né? O que a senhora viu? A modernidade da internet, computação, que escreve sozinho para a gente, tem dificultado os alunos ou eles estão com a cabeça bem guiada no nosso português? Então, Aloysio, nós recebemos alunos aqui que realmente escreviam bem, né, que já tinha ali uma base da língua portuguesa muito boa, mas sempre, como eu digo, a gente sempre pode melhorar, né? Então, alguns aspectos a gente conseguiu ir aprimorando, né, ao longo das aulas, né? Realmente a influência da internet, né, dos computadores, acabam, né, influenciando, né, a maneira de escrita, né, o estilo de linguagem, mas como eu sempre digo, é tudo uma questão de adequação, né? Tem momentos que a gente pode abreviar, que a gente pode usar um estilo de linguagem mais coloquial, mas no momento da redação, no vestibular ou no Enem, a gente tem que manter aí o padrão, né, a norma culta da língua portuguesa. Então aí é necessário realmente essa prática de escrita, né, para que realmente eles consigam se sair bem nas provas de vestibulares. Bom, para encerrarmos, professora Maria Fernanda Grosso Lisboa, repetimos, né, vestibular neste domingo, a partir da 13h. Alunos devem chegar aí pelo menos 15 minutos antes do início das 13 horas, ou seja, 12h45. E mais uma vez, algumas dicas fundamentais para o bem-estar, relaxamento e tranquilidade dos alunos, né, inscritos para o vestibular da FATEC Maria Eunice Amadeu de Almeida. Bom, eu acho que uma dica importante aí, né, como eu disse, estudar agora os conteúdos está muito em cima, mas eu acho que descansar um pouco, na véspera da prova, ler alguma coisa mais leve, fazer uma palavra cruzada, né, assim, para o cérebro ficar um pouco mais ativo, mas sem também, né, naquela pressão de conteúdos e tudo mais. Lembrando, né, no dia da prova, antes, né, ter uma boa noite de sono, se alimentar bem, né, mas com comidas mais leves, para evitar também aquele sono, né, após o almoço. Trazer um lanchinho, trazer uma garrafinha de água, né? Então, eu acho que é bastante importante aí se hidratar, né? Se manter bem ao longo aí das 5 horas de prova. Bom, e a rapidez, né, da internet, já no dia seguinte o gabarito será divulgado. Agora, com relação, né, às matrículas, estarão abertas a partir de quando, professora? Então, no dia 9 de janeiro, né, na segunda-feira, a partir das 15 horas, o gabarito já está disponível para consulta, né, para os candidatos. Lembrando que, para o candidato levar o caderno de questões, ele tem que ficar na sala até as 15h30, né, para ele poder sair com o caderno de questões. A matrícula, né, para os convocados nessa primeira fase, sai no dia 18 de janeiro, tá? Então é bastante importante aí que os candidatos fiquem atentos, né, a essa divulgação, para ver se o seu nome está ali na lista e, claro, né, já deixar aí encaminhado a documentação, né? Lembrando que todas essas informações ali, Aloysio, estão no manual do candidato. Tá? Então, é muito importante que os candidatos leiam, vejam quais são os documentos necessários depois, né, para o caso de matrícula. Por quê? Porque a gente tem depois um prazo aí para essa matrícula, né, e para o candidato não perder, claro, a vaga dele aí por falta de documentos, tá? Então, é bastante importante. Então, boa sorte aos vestibulandos FATEC Itatiba e nós voltamos a conversar com a professora Maria Fernanda Grosso Lisboa no segundo semestre de janeiro, até mesmo para falarmos, né, das matrículas, né, dos cursos da FATEC Itatiba. Muito obrigado e bom ano, professora. Eu que agradeço, né, uma boa prova para todos os candidatos aí domingo, né, espero que todos tenham aí um bom desempenho. Conectada com você, Rádio AM.